E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Maurício, mensageiro da fé. Eu vos anuncio os mistérios que nos foi revelado, os mistérios do reino dos céus. Pois bem, esse canal é um meio de comunicação para compreendermos, as virtudes de Deus, o poder de Deus. E aprendemos nesse canal com o Senhor Jesus, Aprendemos o significado da vida em Cristo. Esse meio de comunicação aqui, aprendemos e entramos à vereda da vida. Aqui o assunto é um assunto sério, é o assunto que lhe faz crescer em espírito e em verdade. Aqui nesse canal você se torna uma pessoa melhor como ser humano, porque aqui anunciamos o Cristo de Deus, anunciamos a vida e a vida eterna. Bendito é o Senhor Jesus que nos deu esse privilégio de nos mostrar as coisas que são de cima. O Senhor Jesus veio do céu, veio de Deus, para nos ensinarmos as coisas do céu, as coisas de Deus. O Senhor Jesus falou das coisas de cima, não das coisas de baixo. Por isso que eu vos anuncio os evangelhos do Senhor Jesus Cristo, para que vós saibais quem sois em Cristo e quem haverás de ser em Cristo. Vos é anunciado o evangelho do Senhor Jesus Cristo nesses últimos dias. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o Senhor Jesus: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Pois bem, o reino de Deus, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes. O reino de Deus, o que é o reino de Deus? O reino de Deus nos foi dado por intermédio do Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus está na palavra de Deus, e uma vez que a palavra de Deus é conservada em nosso coração, entra no nosso coração, na nossa mente, a palavra de Deus ela nos torna e nos dá a entender e a compreender que o reino de Deus habita dentro de nós. Então é notório o reino de Deus àqueles que obedecem o evangelho do Senhor Jesus. Essa pessoa, o poder da palavra que veio de cima, que veio dos céus, nos dá a entender e a compreender o sentido da vida. Então o reino de Deus, sendo as palavras nos anunciada, essas palavras, uma vez que é enxertada no nosso coração, elas produzem os seus frutos, e os frutos da palavra nos dá crescimento. Então o reino de Deus, ele nasce dentro do nosso coração, na nossa mente. Vos é dado os mistérios do reino de Deus. Eu só tenho a conhecer os mistérios do reino de Deus por intermédio do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu preparo o meu coração, eu preparo a boa terra para receber os evangelhos do Senhor Jesus. Uma vez que eu tenho o evangelho do Senhor Jesus Cristo na minha mente, o evangelho são as palavras, e as palavras que o Senhor Jesus nos anunciou não são palavras de baixo, mas palavras de cima. Uma vez que essas palavras estão no meu coração,
O poder e a virtude de Deus está em mim, porque a palavra tem poder, tem virtude. A palavra é espírito, é vida. Uma vez que eu trago para mim, eu recebo a Deus em mim. Eu recebo Deus em mim. E Deus permanece em mim conforme a minha perseverança, conforme conforme o meu interesse em aprender, em crescer dentro do reino de Deus. Vos é chegado o reino de Deus, vos é anunciado o reino dos céus. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher torna a introduzir em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábola à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Tudo que esteve em oculto, o Senhor Jesus Cristo nos dá a entender por intermédio do Espírito Santo, para que você venha ter compreensão. A vida está em Cristo e só em Cristo. Quando você segue a Cristo, você entra no reino de Deus. Você se torna participante do reino de Deus. Cristo nos revelou o reino de Deus. Então a sua palavra, em comparação, você vai fazer um bolo, você coloca o fermento, aquele fermento faz com que o bolo cresça. Assim é o reino de Deus. As palavras do Senhor Jesus Cristo, uma vez que está no nosso coração, faz com que venhamos crescer sentido a vida, crescer sentido a vida e a vida eterna em Cristo. Esse é o propósito de anunciar os evangelhos, é para que você possa compreender e entender os mistérios do reino de Deus. Então basta que você dê lugar. O caminho estreito significa o seu interesse a respeito do reino de Deus. É no seu dia a dia que você cresce com Jesus. O reino de Deus é semelhante a um homem que semeia a semente no campo. Eu vou lhe dar um exemplo básico. As pessoas que trabalham no campo, elas preparam a terra antes de lançar a semente. Elas preparam a terra, elas fazem arados em suas terras. Depois elas adubam suas terras. Depois elas preparam a terra para que a terra venha receber a semente. Eles não lançam a semente sobre a terra de qualquer jeito. Se você for fazer uma plantação, se você não tem experiência, provavelmente seus frutos vão ser frutos, não frutos bons. Você pode até colher, mas você não terá a prosperidade que um agricultor com experiência tem. O agricultor com experiência, ele tem o preparo, ele sabe que tem que preparar a terra, que tem que cuidar da terra para lançar a semente. Assim é o reino de Deus. Você tem que se preparar, você tem que cuidar do seu coração, da sua mente. Você tem que, de certa forma, tratar a sua mente. O Evangelho, uma vez que é introduzido em nossa mente, ele vai nos tratando, nos dando pensamentos conforme os pensamentos de Cristo, os pensamentos de Deus. É uma questão de decisão. É você negar a si mesmo, é você negar os caprichos da vida. Negar a si mesmo
é você negar suas próprias ideologias. E ser humilde é você obedecer os evangelhos do Senhor Jesus Cristo, que lhe conduz para a vida, e é a única coisa que interessa. Bens, você pensa que bens interessa porque você não conhece o reino de Deus. Você conhecendo o reino de Deus, a sua inclinação é para a vida. Quem conhece os bens materiais e a fama deste mundo é iludido é iludido, né, seduzido, né? O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas os sufocam a palavra de Deus. Então eu tenho que entender e compreender que, em primeiro lugar, é o reino de Deus, para que eu possa ser pleno. Quando eu me torno pleno em Deus, em Cristo, eu sou pecador, né? Nesse corpo, o corpo que o meu espírito habita, o seu corpo é um corpo corrompido, habita pecado em nós. Mas o nosso espírito é que vai adentrar o reino de Deus. Então eu tenho que cuidar do meu espírito, você tem que cuidar do seu espírito. O que trata o nosso espírito, o que aperfeiçoa o nosso espírito é sermos imitadores de Cristo, é imitarmos a Deus, é termos a consciência de Deus no nosso dia a dia, caminhar como Deus caminhou, com sabedoria, com entendimento, como quem sabe que está caminhando para entrar no reino de Deus. Logo chega a nossa velhice, o que tenhamos apresentado, a quem que tenhamos oferecido a nossa alma. O reino de Deus aparenta ser algo muito pequeno, né? Mas uma vez que a gente alimenta o reino de Deus, ele cresce em nós de maneira que as coisas deste mundo já não têm os mesmos valores. O reino de Deus me habita. Eu olho para as seduções deste mundo e me envergonho. Eu tenho vergonha da fama deste mundo, daquilo que as pessoas dão a vida para estar naqueles locais, para ter status, para estar em posições, naturalmente falando, de maneira dentre a sociedade, são os lugares de destaques. Uma vez que o reino de Deus me habitou, é me dado o olhar dos céus, abre os meus olhos e eu enxergo as coisas que são de cima. E eu entendo e compreendo que essas coisas que são de baixo são ilusões. Aquilo que você achava que era o brilho, né? O brilho da riqueza, né? Aquela coisa, você muitas vezes pensou que o brilho, seu sucesso está no dinheiro, está na fama. E é muito pelo contrário. Isso é o caminho da vergonha, é o caminho da ilusão, é o curso deste mundo. O mundo jaz do maligno. Não é que você não pode, né, se destacar entre a sociedade. Você tendo conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, aí você entra no reino de Deus e torna a viver na terra, vive na terra como quem vive caminhando para a vida. Lhe é dado o entendimento e o compreender do sentido da vida. Então você já não se pode deixar ser enganado pelas alusões do mundo, nem pelas riquezas. Aí você fica rico de verdade, rico e vive em espírito. Você torna-se uma pessoa do céu, um cidadão do reino de Deus. Eu sou um cidadão do reino de Deus, é o que vos falo. O reino de Deus está em mim.
Você que vê meus olhos, você pode perceber que o que eu lhe falo você não tem ouvido em nenhum outro lugar na face da terra. Eu vos anuncio o Cristo de Deus. Eu não escolhi anunciar o Cristo de Deus, o Cristo de Deus que me escolheu para anunciar as boas novas para vós ouvir. A vereda que conduz para a vida é a dedicação a aprender a Cristo, aprender a Cristo, trazer Cristo para dentro de si, as palavras de Cristo. Quando eu trago as palavras que o Senhor Jesus me anunciou, eu trago o reino de Deus para dentro de mim, eu trago Deus para dentro de mim, eu trago Cristo para dentro de mim, eu trago o Espírito Santo para dentro de mim, e dentro de mim se manifesta o poder, a graça, as virtudes, o amor, a misericórdia, a benignidade, a modéstia, a continência, a castidade. É me dado o sentido da vida, é me aberto os olhos para que eu possa enxergar. Eu me torno luz em Cristo Jesus e poderoso. O mal já não pode me abater, nem aquilo que se diz ter valor na face da terra pode me corromper, porque o Cristo me habita. Uma vez que o reino de Deus me habita, eu me torno habitado pelo reino de Deus. Bendito é o Senhor que nos anunciou os evangelhos. Os portais dos céus estão abertos diante de seus olhos, diante dos meus olhos. A decisão é minha de entrar no reino de Deus, ou de seguir conforme aquilo que eu acho que é certo, né? Eu vos anuncio os evangelhos, né? Mas, pois bem, cabe a cada um, a decisão é sua, né? A instrução aqui é lhe mostrar o caminho que lhe conduz para a vida, né? Você aprende os evangelhos do Senhor Jesus no livro de Mateus, que é o que estamos lendo agora, no livro de Marcos, no livro de João e no livro de Lucas. Na ordem é Mateus, Marcos, Lucas e João. São esses 4 livros que contêm as palavras de Jesus. Esses 4, se você aprender as palavras de Jesus Cristo e trazer para o seu coração e viver segundo as palavras do Senhor Jesus, o reino de Deus, seus olhos é aberto e você enxerga o reino de Deus. Então as coisas aqui da terra vão ser pequenas diante de você, diante da sua face, porque estamos falando de Deus, estamos falando do Criador. Uma vez que eu obedeço ao Senhor Jesus, eu me torno filho de Deus. A obediência ao Senhor Jesus aqui a gente ensina a fé. Eu estou despertando a fé em você. Você crê que Jesus é o Filho de Deus, ok? Obedece por intermédio da fé a sua palavra. Você não vai ver o reino de Deus. O reino de Deus vai lhe dar a entender e compreender dentro de você, nos seus pensamentos, no seu coração. Aí você se torna participante do reino de Deus. Vos é anunciada as boas novas nesses últimos tempos. Então você segue a Cristo, obedece o evangelho do Senhor Jesus Cristo, você é participante do reino de Deus, você é um cidadão do céu, você se torna filho de Deus. A sua inclinação é para a vida, você já não pensa mais na morte, nem se preocupa com a morte. Você vence a morte e entra na vida. Muitos reis, profetas que vieram antes do Cristo, eles queriam ouvir essas palavras, poderosos que habitaram a face da terra, entre aspas.
O coração deles desejaram ouvir essas palavras. Os anjos que estão no céu e que estão ao meu redor agora, eles desejam anunciar o Cristo, anunciar os evangelhos. Bendito é o Senhor Jesus que nos amou de tal maneira ao ponto de nos revelar os mistérios do reino de Deus, para que entremos no reino de Deus. A tendência do Evangelho de Cristo é fazer você crescer. Aqui você cresce aqui todos os dias. Você não para de crescer com Cristo. Quando você toma a decisão de imitar a Cristo, você cresce. E cresce em todas as áreas da sua vida. É na área financeira, na área conjugal, sentimental, é na área espiritual. A sua tendência é crescer. O reino de Deus, ele é rico, ele nos dá entendimento e compreensão da vida. Isso não cessa. Como uma semente sendo a mais pequena, uma vez que é plantada no seu coração, ela vai crescendo ao ponto que as aves do céu faz seus ninhos nos seus ramos. Vos é anunciado o reino de Deus. Um grande abraço. Inscreva-se nesse canal. Todos os dias temos vídeos anunciando unicamente ao Cristo de Deus, ao Senhor Jesus, o Filho de Deus. Nele está a vida. Aquele que crer que ele é o Filho de Deus e obedece os seus evangelhos, esse entra no reino de Deus e é participante da glória do Eterno. Um grande abraço.